boa noite a todos. Inicialmente, queria agradecer a presença dos professores, membros da banca, professor Guilherme, professor Antônio. Agradecer a participação de todos que estão aqui assistindo, e com certeza esse tipo de interesse é muito bom para o aluno, tá? Ter essa experiência de participar de uma banca de TCC. Hoje, dia 18, é a defesa de TCC 2 da Patrícia. Patrícia, você tem 30 minutos para fazer toda a sua apresentação. A partir de agora, você já pode iniciar. Tá bom. Então, boa noite. Meu nome é Patrícia, sou aluna do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e hoje eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, a partir do desenvolvimento, do sistema CITER, que é um acompanhador de comentários de sites de acesso público, orientado pelo professor Roseli Lima. Então, eu vou começar com uma introdução, falando a problematização, a justificativa e os objetivos. Vou falar um pouco da fundamentação teórica, que foram as pesquisas realizadas para o desenvolvimento desse projeto. Um pouco da metodologia, sobre a fase de projeto, a fase de desenvolvimento, os resultados que foram obtidos, as conclusões de pesquisa e os trabalhos futuros. E aí eu vou, por fim, as referências. Não é preciso nós irmos muito longe para encontrarmos uma pessoa acessando a internet, né? Então, todos nós aqui acessamos todos os dias a internet, as pessoas estão sempre ligadas aí nas redes sociais, em sites de notícia para se manterem informados, aplicativos para pedir comida, assistir filme, ouvir música, entre outros. E existem alguns dados bem importantes que eu inicio mostrando aqui. Esse primeiro dado é um dado da Internet World Status, que mostra que até o dia 30 de junho de 2020, existiam mais de 4,8 bilhões de pessoas usuárias da internet. A TIC Domicílios também fez uma pesquisa aqui no Brasil, e de acordo com a pesquisa dela, em 2018, eram 70% dos brasileiros usuários de internet, isso equivalia a 126,9 milhões de pessoas. E outro dado bem interessante também é o crescimento de usuários da internet entre o ano de 2000 até 2020. Então, a gente teve aí um crescimento de mais de 1000%. E tudo isso se deveu ao acesso mais facilitado, tanto aos dispositivos. Hoje temos aí vários modelos e tipos de dispositivos que cabem no bolso dos usuários. E também temos aí as operadoras oferecendo pacotes de internet que cabem no bolso dos brasileiros. Por outro lado, nós também temos aí o desenvolvimento de novas linguagens de programação, frameworks, que possibilitaram um melhor desenvolvimento de aplicativos, de sites web. Então, sites que antes eram implementados apenas com textos e hipertextos, eles passaram a ter imagens, vídeos, tudo para ter uma melhor experiência para o usuário, e tudo isso proporcionou esses dados que eu mostrei anteriormente, que é um crescimento bem elevado dos usuários da internet. Então, hoje em dia, nós temos aí vários tipos de sistemas, as redes sociais, sistemas institucionais, jornais, portais, e tudo isso gerou um Big Data, que, segundo o Enomura, aí, é um termo utilizado para representar essa grande quantidade de dados que são produzidos diariamente. Então, esses dados eles precisam de um tratamento especial, para que sempre seja possível consultá-los e também armazená-los. E nesse Big Data, existem algumas ferramentas que vão nos ajudar na hora de buscar ali alguma informação na internet. Então, a ferramenta de busca aí mais conhecida é o Google, onde nós podemos fazer as pesquisas, pesquisas gerais,
E o próprio Google ele já tem algumas ferramentas auxiliares, como o Google Acadêmico, que ajuda aí em pesquisas escolares, né, principalmente em artigos. Também tem o Google Advanced, que é para pesquisas avançadas, né, onde ele tem uma série de filtros ali, podendo especificar mais a pesquisa e trazer dados mais relevantes. E temos também essas duas outras ferramentas de buscas que é o DuckDuckGo, o StartPage, que eles têm o objetivo de dar uma privacidade melhor para os usuários. Então, aqui um exemplo, né, desse Big Data é que se até o dia de ontem se pesquisasse por Covid-19, ele retornava aí aproximadamente mais de 4 bilhões de resultados. Então, é um número bem grande, né, de resultados. E se um usuário quisesse acompanhar, em cada um desses sites ainda tem, né, ali uma seção de comentários. Então, cada um desses sites pode ter aqui uma quantidade grande de comentários, 5 comentários, 20, e aumentando ao longo do dia. E, atualmente, se um usuário ele quiser acompanhar esses comentários, ele vai ter que fazer isso de forma manual. Então, ao longo do dia, ele vai precisar voltar lá no site e verificar se atualizou ou não a quantidade de comentários em cada um dos sites que ele tem interesse de acompanhar. E a partir daí surgiu a proposta, né, do sistema Sitter, que é um sistema que busca unificar todos os sites de interesse do usuário e automatizar essa verificação para que sempre que houver uma atualização ali na quantidade de comentários, o usuário seja notificado. Algumas perguntas foram levantadas como problematização, né? Então, de que forma um sistema de software pode ajudar os usuários a acompanharem os comentários nos sites que ele tem interesse? Qual é o principal público-alvo desse tipo de sistema? Se há alguma vantagem além, né, da vantagem de tempo nesse tipo de software? E também se já existem sistemas com funcionalidades similares no mercado atualmente. A justificativa para esse projeto, ela foi uma proposta do professor Rosselli e que eu aceitei, né? Primeiramente porque não existe ainda mesmo uma plataforma que permita ao usuário cadastrar todos os seus sites de interesse e ficar notificando. Então, atualmente, essa atividade ela seria feita de forma manual, teria, né, um gasto de tempo, e aí esse sistema ele vai poder notificar o usuário. E outra justificativa também é em comparação com outros aplicativos, como, por exemplo, as redes sociais, onde, por exemplo, no Facebook e no Instagram, nós podemos selecionar ali empresas, pessoas que nós temos interesse de acompanhar e ser notificado, né, sempre que aquelas pessoas postam alguma coisa. Então, dessa forma, também o Sitter ia notificar apenas naqueles sites que os usuários tivessem interesse. Também, outra justificativa é um auxílio, né, a equipes de assessoria de comunicação, de empresas, instituições, até mesmo de pessoas famosas, que quando tiverem ali o seu nome postado em uma matéria, eles podem continuar acompanhando os comentários e verificando se houve críticas, sugestões, elogios, né? Como que foi o feedback dos usuários daquele site sobre aquela empresa, aquela instituição. Então, essas foram as justificativas para o desenvolvimento desse sistema. O objetivo geral, então, é desenvolver um sistema que seja capaz de acompanhar os comentários postados em sites de acesso público para notificar os usuários sempre que tiver atualização na seção de comentários, e isso vai ser possível através da verificação constante na quantidade de comentários. Como objetivos específicos, temos aqui propor uma arquitetura com os principais componentes do sistema, capaz de armazenar dados de sites de acesso público e também os comentários. Desenvolver uma aplicação com back-end e front-end integrados, que permita também a conexão com o banco de dados, com a lógica de negócio e tendo uma interface para os usuários.
e desenvolver um sistema capaz de notificar o usuário sempre que aquela quantidade de comentários for atualizada. Então, falando um pouco sobre a fundamentação teórica, que foram as pesquisas realizadas para o desenvolvimento desse projeto, eu começo mostrando essa afirmação aqui do Vannevar Bush. Já em 1945, ele já dizia que a grande capacidade humana de produzir informações era muito maior do que a sua capacidade de armazenar e fazer consultas futuras. Então, a partir daí, a gente começou a pesquisar, né, que forma seria possível recuperar essa quantidade de comentários de sites diversos. A primeira pesquisa realizada foi da máquina de busca, que é uma ferramenta que busca numa lista de documentos quais são os documentos relevantes para aquela consulta do usuário. Então, a partir de uma lista de documentos, eu vou gerar uma lista de vocabulários presentes nessa consulta, vou poder fazer uma lista de stop words, que vão ser as palavras muito comuns e que não vão ajudar, né, a definir essa relevância, e a partir daí eu posso retornar para o usuário um resultado, uma lista de documentos relevantes. Então, após essa pesquisa, percebeu-se que a máquina de busca ela não seria utilizada para essa fase do desenvolvimento, porque o usuário ele já ia ali fazer essa seleção dos links que ele tem interesse em acompanhar. A recuperação de informação também foi uma pesquisa realizada, e o principal objetivo da recuperação de informação é gerar um ranking de grau de relevância para o usuário. Então, ele também vai ter ali uma lista de documentos para serem analisados, e também a necessidade do usuário, através de uma consulta, para gerar também uma lista de documentos recuperados, né? Então, ele também tem esse objetivo de retornar documentos de relevância para o usuário, de acordo com o ranking. E após essa pesquisa realizada, também definiu-se que a recuperação de informação ainda não seria utilizada, né, porque ela seria ali para recuperar os comentários, mas aí percebeu-se que era possível fazer isso através das expressões regulares. E as expressões regulares, elas são ali um padrão de caracteres que vão servir como uma regra para que eu possa encontrar em um texto maior aquelas palavras que seguem essa regra, essa expressão regular. Então, aqui eu tenho um exemplo na ferramenta regex de uma expressão regular, comente, e aí, a partir dessa expressão regular, eu posso encontrar nesse texto todas as palavras que correspondem a essa regra, a essa expressão regular. Por exemplo, comentário, comentar, comentário com acento, só comente. E aí foi feita a análise, né, de vários sites de como que eles identificavam a seção de comentários. Então, por exemplo, aqui no DevMedia, eles utilizam a identificação comentário, já que no Amazonas atual responde, né, que eles usam. Então, foi definido que para essa fase do projeto seria o blog Farol do Amazonas seria o atendido para essa fase do sistema. Eu vou mostrar mais à frente, explicar um pouco melhor. Sobre as técnicas utilizadas também foram feitas as pesquisas de 3 técnicas principais: o web scraping, o web crawler e os bots. Sobre o web scraping, segundo Mitchell, ele já dizia que consultas de forma automatizada, ela surgiu quase que junto com a internet, né? Então, sempre seria necessário recuperar aquelas informações. Porém, não era conhecido ainda como web scraping, né? Era screen scraping, data mining, mas aí, hoje em dia, o termo que prevalece é o web scraping. E o web scraping é uma ferramenta de extração, né, de dados de sites da web. Ele, então, vai fazer uma solicitação para um servidor, vai extrair dados em HTML, vai fazer uma manipulação em strings, e aí sim ele vai conseguir recuperar todas as informações
necessárias para o objetivo do desenvolvedor. Também foi feita uma pesquisa sobre o Web Crawler, que é uma ferramenta onde eu inicio com uma lista de links principais e a partir daí eu vou fazendo pesquisas desses links de forma recursiva até que uma condição ela seja alcançada, né, uma condição de parada. Então, o web crawler, nesse momento, ele também não foi utilizado, porque também eu já tinha ali a lista de links que eu precisava, exatamente os links que eu precisava. E os bots, eles são sistemas automatizados com o objetivo também de análise e extração e que utilizam o web scraping e o web crawler. Bom, então, das técnicas utilizadas, o web scraping foi o escolhido para essa fase do desenvolvimento. Ele foi desenvolvido em Python, utilizando a biblioteca Beautiful Soup. Falando um pouco sobre o Scrum também, o Scrum ele é um framework ágil, né, de desenvolvimento de projetos, e ele tem aí as 3 principais fases de um desenvolvimento. Então, tem a fase ali de planejamento, de desenvolvimento e uma fase de encerramento, né, de produção de documentos e manuais. E ele tem algumas técnicas bem importantes, né, o Scrum. E nessa fase, como o Product Backlog, Sprint Backlog, o Sprint, e entregas de um produto, né, de uma funcionalidade, nessa fase do desenvolvimento, foi utilizado algumas técnicas do Scrum. Então, foi produzido um Product Backlog, né, onde foram listadas todas as histórias do usuário. Foram 11 histórias, elas foram ordenadas na prioridade, e aí foram formadas as sprints, né, com objetivo. Cada sprint tinha mais ou menos 10 dias, e ao final de cada sprint era feita uma revisão junto com o orientador. Sobre as tecnologias utilizadas, a tecnologia escolhida foi o Python, né? Primeiramente porque é uma tecnologia, uma linguagem que ela dá bastante suporte para desenvolvimento desktop, web, mobile. Ela também é uma tecnologia para desenvolvimento ágil. E uma das principais vantagens é que ela possui muito conteúdo, né, na internet, muitos vídeos, livros, cursos. Outro ponto também que levou a decidir pelo Python foi que ele tem a biblioteca para fazer o web scraping, né? Então, o Python foi escolhido para o desenvolvimento do projeto. Para o desenvolvimento do back-end foi utilizado o Django REST Framework, que é um framework onde a sua principal vantagem é que ele tem uma interface para a API que está sendo desenvolvida. E para o desenvolvimento do front-end foi o Angular, que também é um framework baseado em componentes. Ele utiliza ali o JavaScript e permite manipulação também desses componentes em HTML. Falando um pouco sobre a metodologia, foi escolhido o desenvolvimento incremental para essa fase do projeto, que é um desenvolvimento que permite intercalar a fase de especificação, desenvolvimento e validação. Então, é desenvolvida, né, várias versões e a cada versão é incrementado alguma funcionalidade na versão anterior. Então, na fase de especificação, foram elaborados aí os principais diagramas que vão ser apresentados em seguida, e também os mockups, né? Na fase de desenvolvimento, foi desenvolvido o back-end, o front-end e também os scripts que possuem o web scraping. E aí, a cada versão também era feita uma bateria de testes para validar se as funcionalidades estavam funcionando corretamente e também se funcionalidades que já estavam funcionando antes continuaram funcionando nas novas versões. Esses testes eles foram feitos de maneira exploratória. E aí, falando um pouco sobre a fase, né, de análise e especificação. Então, foi feita essa pesquisa sobre as expressões regulares e definiu-se que o blog Farol do Amazonas seria adotado para ser atendido nessa fase de desenvolvimento.
Também foi definido que era possível contar, através de um HTML, utilizando web scraping, a quantidade de comentários, que o banco ele precisaria armazenar dados de usuários e de sites, e também os mockups de tela para saber quais interfaces seriam necessárias para o usuário. O diagrama de casos de uso vai representar aqui os principais casos de uso desse sistema. Então, o usuário ele pode fazer um cadastro, se logar, né, no sistema, e aí ele vai selecionar um site para cadastrar no sistema Sitter. O sistema Sitter, por sua vez, ele vai localizar essa seção de comentários, ele vai calcular a quantidade de comentários e ele vai notificar o usuário sempre que tiver uma atualização nessa quantidade de comentários. Sobre o diagrama de atividades, né, tudo começa aqui quando o usuário ele vai até um site que ele tem interesse, ele copia o link desse site e cadastra no sistema Sitter. Então, o sistema Sitter ele vai verificar se esse site ele tem uma quantidade, tem uma seção de comentários. Se tiver uma seção de comentários, se não tiver, ele informa o usuário, né? E se tiver, ele vai registrar essa URL, ele vai recuperar o nome dessa matéria, a quantidade de comentários e vai verificar essa quantidade de comentários constantemente, vai salvar esses dados num banco de dados. E aí, durante essa verificação, se não mudar a quantidade de comentários, ele vai aguardar a próxima verificação e, se mudar, ele notifica o usuário e atualiza a quantidade de comentários no banco de dados. O diagrama de classes ele representa as principais classes do sistema, os principais atributos e métodos. Então, o usuário vai ter uma classe usuário, né, com ID, nome, e-mail e senha, e eu vou ter os métodos aí de cadastrar, remover, listar e editar. Tenho também a classe site com ID, link, o nome do site, o título da matéria e a quantidade de comentários. Vai ser possível cadastrar, remover e listar esses sites. E também contar os comentários, buscar o nome do site e buscar o título da matéria. Esses três últimos eles vão ser feitos através do web scraping. E aí vai ter uma classe de associação, né, entre o usuário e o site, e essa classe ela vai ser responsável por sempre notificar o usuário quando esse site tiver uma atualização na quantidade de comentários. O diagrama de sequência ele vai representar aí as principais mensagens do sistema. Então, o usuário ele vai inserir um link, o sistema ele vai verificar o tipo de acesso, né, se é um site de acesso público, caso seja, ele notifica o usuário. E aí o sistema também vai buscar se tem uma seção de comentários. Se possuir, o sistema então vai salvar esse link num banco de dados. E aí, a partir daí, ele vai fazer uma verificação constante na quantidade de comentários. Caso essa quantidade mude, então ele retorna para o sistema, né, a nova quantidade, e esse sistema ele vai e notifica o usuário quando essa quantidade mudar. E esses aqui foram os mockups, né, das principais interfaces para o usuário, que seria uma tela de login, uma tela com a listagem dos sites, e aí sempre que tiver uma atualização, esse sistema ele vai mostrar a nova quantidade de comentários, né, uma notificação. Sobre o desenvolvimento, então, ele tem o web browser, né, que vai ser o sistema onde o usuário vai poder acessar através do navegador. E a cada vez que esse usuário ele fizer o cadastro de um link, esse link ele vai ser pesquisado se ele já foi registrado no diretório. Caso ele já tenha sido registrado, ele retorna para o usuário, né, que já foi registrado. E caso não seja, então ele vem até a internet, busca as informações que ele precisa, né, que é o nome da matéria, a quantidade de comentários, salva nesse diretório e também retorna na listagem para o usuário. Sobre a arquitetura do projeto, esse projeto ele é dividido em back-end, front-end e um script de verificação de web scraping, né, que vai verificar constantemente a quantidade de comentários. Então, o back-end ele vai ter a parte de aplicação e a parte de controle, vai ser onde vão ser implementadas as classes e feita a integração com o banco de dados.
O front-end, ele tem aí as principais bibliotecas do Angular, aí também ele é separado por componentes, e o web scraping, que vai ficar verificando constantemente a quantidade de comentários. Os principais módulos, né, é a listagem com o título o nome do site, o título da matéria, o link do site e a quantidade de comentários. Ele vai poder também fazer um novo registro e remover esses sites. Aqui é onde ele pode cadastrar, né, os novos links, e aí ele vai ser notificado sempre que houver uma atualização naquele site de interesse. Como resultados obtidos, então, tivemos aí um banco de dados capaz de armazenar informações dos usuários e dos sites. Teve a pesquisa de expressão regular, né, para definir o blog Farol do Amazonas e como seria possível encontrar a seção de comentários desse blog. Um back-end, né, integrado com banco de dados e com toda a lógica necessária. O front-end de interface para o usuário integrado com o back-end e também onde o usuário pode cadastrar, remover, listar os sites. O web scraping, onde é possível recuperar o título da matéria, o título do site, a quantidade de comentários e esse script de verificação constante para verificar se a quantidade mudou, a quantidade de comentários foi atualizada. Então, agora eu vou mostrar aqui, né, o sistema. Então, ele está assim. Eu já cadastrei aqui 2 sites e vou cadastrar mais um agora para que vocês possam ver. Então, eu posso vir aqui numa matéria que eu tenho interesse de acompanhar, no blog Farol do Amazonas. Posso vir aqui registrar esse link. É importante sempre colocar o www na frente para que eu possa recuperar o nome do site através desse link aqui. Então, eu cadastro. Tá. E aí ele já recupera aqui, né, o título dessa matéria, que é Didática nas Questões Contemporâneas, e também a quantidade de comentários. Esse aqui ele ainda não tem comentários. Então, eu vou fazer agora aqui um comentário nessa matéria aqui, Percursos Intelectuais na História da Educação, que é esse primeiro link aqui. Deixa eu comentar aqui. E aí eu posso cadastrar aqui, né, no site. Vou publicar esse comentário e aí o sistema Citer vai fazer uma verificação. Atualmente ele está a cada 6 segundos. E aí ele notifica aqui o usuário, né, que teve uma atualização nesse site. E aí eu posso vir aqui, clicar e verificar esse novo comentário que foi postado. Então, voltando aqui para a apresentação, esse trabalho de conclusão de curso foi muito desafiador, né? Mas foi também uma oportunidade de aprender bastante, principalmente sobre Python, que é uma linguagem bastante importante, né, na nossa área. Agradeço bastante ao professor Roseli por ter me orientado ao longo desses meses, né? O sistema Citer, ele alcançou o seu principal objetivo, que é permitir os usuários a cadastrarem ali os seus sites de interesse e sempre serem notificados quando tiver uma atualização nessa quantidade de comentários. E como trabalhos futuros, temos aí, né, para finalizar a sessão de comentários, implementar ali a parte do login, adaptar o sistema Citer para atender mais sites, né? Então, vários sites de notícia, a notificação por e-mail também e o plugin Citer. O plugin Citer seria um plugin, assim como existe atualmente, por exemplo, no Facebook, Twitter e do WhatsApp, que o usuário pode ali clicar e compartilhar rapidamente. O plugin seria para o usuário ir na página que ele tem interesse e aí clicaria no ícone do Citer e já seria redirecionado para o sistema e salvar essa matéria de interesse.
Essas aqui foram as minhas referências utilizadas e muito obrigada. Muito bem, Patrícia. Dentro do horário, mais especificamente 1 minuto antes. Muito obrigado pela apresentação. Tem muitas formalidades. Eu vou passar a palavra para o nosso decano da Prodan e professor do IFAM, professor João Guilherme, para fazer suas considerações em relação ao trabalho TCC2 da dona Patrícia. Boa noite, colegas. Eu estou vendo aqui que nós temos aí em torno de 14 pessoas nessa defesa, viu, Patrícia? Obrigado, professor Rossegui, pela continuidade do trabalho da Patrícia, uma vez que nós fomos também banca do TCC1, né? Isso fica fácil, porque a gente já leu uma prévia do trabalho dela e que nos dá a oportunidade de acompanhar o trabalho final dela. Eu só queria fazer uma pergunta para a Patrícia, que ela falou muito em back-end, ela falou do front-end que ela usou o Java. Agora, qual foi o banco que você utilizou como back-end para armazenar essas informações, Patrícia? Eu não sei se eu passei batido, mas em momento algum eu não ouvi falar do back-end. Ok, professor. O banco de dados é o Postgres. Postgres. Isso. Tá, obrigado. Eu vou colocar aqui, antes de começar a falar alguma coisa a respeito do seu projeto, eu vou colocar aqui uma situação que para quem está de fora aí só da comunidade acadêmica, porque eu não sou dedicação exclusiva no IFAM, né? Eu, como o próprio professor Rossegui falou, eu tenho uma vida profissional aqui fora, que eu já completei 40 anos de prestação de serviço. Eu sou de 1981, comecei em junho de 1981, e em junho agora de 2021 eu completei 40 anos de serviço nessa área de TIC. Então, para quem está de fora, está observando, está acompanhando algumas evoluções, alguns eventos nessa área de informática, está saindo, assim, vamos colocar assim, só do ambiente acadêmico, mas está também no ambiente profissional, que é para onde vocês, lógico, ao se formarem, gostariam de ir, né, que, pelo que eu vi no seu trabalho, né, no CITER, você tanto trabalhou no back-end como no front-end, né, e isso vamos dizer assim, é uma profissão de desenvolvedor, né, um segmento da área de desenvolvedor que está se formando, que é o chamado Web Full Stack. Ou seja, esse desenvolvedor Web Full Stack, ele tanto trabalha na área de front-end, por isso que é full, como back-end, né, e na área de web, desenvolvendo essas páginas como você desenvolveu aí para a web. Então, a semana passada, mesmo o próprio INDT, né, que é era o antigo Nokia, né, Instituto Nokia de Desenvolvimento Tecnológico, que agora é Instituto de Desenvolvimento Tecnológico, tiraram o Nokia porque o Nokia se retirou aqui do Amazonas, né? E quem herdou esse instituto foi a Fundação Paulo Feitosa, e eles só tiraram o Nokia e deixaram o mesmo nome, INDT, mas esse IN agora é de Instituto de Desenvolvimento Tecnológico. Eles utilizam verbas de P&D para desenvolver, né, sistemas aqui para a região do Amazonas. Então, essa profissão nessa área de desenvolvedor web full stack é uma tendência que está se concretizando, né? E vocês que estão aí, eu vi 14 alunos em torno de, tirando eu, o professor Rossegui e o professor Antônio Júnior, deve ter uns 10, 11 alunos aí, né? Eu deixo aqui essa observação de que esse segmento de desenvolvedor web full stack é um segmento que vai precisar de muita mão de obra, e você, Patrícia, pelo que eu vi no seu sistema aí, no seu TCC, você está preparada já para ir para o mercado. Não diria como plena, mas pelo menos começar ali como, né, na carreira trainee, depois pleno e depois sênior, né?
você já está preparada para iniciar essa carreira, porque você já mostrou aí, né, pelo desenvolvimento que você implementou o seu projeto, né, que você está preparada. Não tenho nenhum comentário a fazer a respeito do seu projeto, né, eu vou ser muito bem franco com você, por conta dessa pandemia e de nós... Eu tô sem tinta na minha impressora aqui em casa, que acabou semana passada, ainda não tive tempo de comprar. Eu não imprimi o seu trabalho, só li ele na tela, né? Não coloquei observações nenhuma, gostei muito do seu trabalho, eu só estava com essa dúvida aí, mas eu queria tirar com você com relação ao back-end, você já disponibilizou, que você, na realidade, depois eu vi que foi o mesmo back-end que você utilizou também no TCC1, né? Você não mudou muito o ambiente de desenvolvimento, né? Você manteve, né, e mostrou aí a implantação. Isso que você está fazendo é uma boa, esse trabalho seu, né, vai poder ajudar muito, né, nesse, vamos dizer assim, para alguns órgãos públicos, né, e servir como uma espécie de ouvidoria, né, com relação às reclamações que eles, né, sofrem e muitas das vezes não têm acesso via a imprensa, né? Eles vão poder buscar, né, na internet, na grande rede mundial, esses, vamos dizer assim, esses comentários para que eles possam melhorar, vamos dizer assim, o desempenho da prestação do seu serviço. Eu estou falando na área de serviço público, que é a área que eu atuo nesses 40 anos, né? Eu já passei aí pelas 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal, pelos 3 poderes, né? Eu já fui diretor de informática do Tribunal de Justiça, então já atuei no Judiciário, já fui também funcionário da Assembleia, então já atuei também no Legislativo, e fui o presidente da Prodan, então atuei também no Executivo. Então, a gente procurou sempre que, por onde passamos, né, modernizar, né, os nossos órgãos, né, modernizar e buscar estar sempre atualizado com relação, né, a essas mão de obras, com relação a essas tendências, né, de desenvolvedores, essas tendências de serviços que estão pintando. Tanto é que a Prodan, ela é uma grande fornecedora de mão de obra, não só para o Brasil, mas para o mundo como um todo. Nós temos pessoas que saíram da Prodan, que estão trabalhando hoje em Portugal, na Espanha, no Canadá, nos Estados Unidos, na Irlanda, né? Então, assim como nós temos aqui no Amazonas, vários profissionais que saíram para o INDT, para a Fundação Paulo Feitosa, para o CIDIA, como também para o Instituto Eldorado, que foi um instituto novo que entrou aí. Então, a Prodan é um grande fornecedor de mão de obra. E quando estava como presidente, eu procurei, né, junto à reitoria, a gente fazer um acordo de cooperação técnica para que vocês, alunos, ao se formarem, né, ou estando ainda como aluno e precisando de estágio, né, para vocês estagiarem na Prodan. Tanto é que, 2 semanas atrás, a diretora de extensão lá do campo Distrito Industrial entrou em contato comigo, que ela tem lá vários alunos que precisam de estágio, e esse processo já está correndo dentro da Prodan para disponibilizar lá uma relação de estagiário, de perfil de estagiário que nós estamos precisando, para que o IFAM faça essa seleção e já mande esses alunos selecionados para a Prodan. Então, isso serve também para ir para o campus Manaus Centro, porque quando nós fizemos o acordo, nós fizemos com a reitoria, né? Mas, por enquanto, só quem nos procurou, que eu digo Prodan, para disponibilizar essa mão de obra de estágio, foi o campo Distrito Industrial, né? O campus Manaus Centro, infelizmente, ainda não nos procurou. Mas eu acho que não precisa partir só do campus, precisa partir também do interesse do aluno. Se o aluno tiver interesse em nos procurar, lógico que a gente faz ali o meio de campo, né, com o pessoal do campus e o pessoal da Prodan, para que haja essa interação também, para que possam disponibilizar mão de obra de estágio para estagiar numa grande empresa de tecnologia da informação e comunicação. Eu só queria lhe parabenizar, Patrícia Aragão, pelo seu trabalho, e parabenizar também o professor Roseli
pela excelente orientação que lhe deu. Obrigado a todos aí, estou à disposição, viu, professor? Obrigado, professor João Guilherme. Eu queria uma informação da Patrícia, que a Helena... Elma Sampaio. É a minha mãe. Então... Minha mãe também quero agradecer a participação especial aqui da mãe da Patrícia, Cristina, a dona Helena Sampaio também, que está abrilhantando essa banca de TCC, defesa de TCC. E o meu pai também, ele está assistindo. Cadê ele? Ele está junto com ela, lá, assistindo junto lá. Tá bom, então um grande abraço à família da Patrícia e hoje abrilhantando aqui a defesa de TCC2. Bom, sem muita burocracia, eu quero passar a palavra para o professor Antônio Ferreira fazer suas considerações sobre o trabalho de TCC2 da aluna Patrícia. Opa, boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Primeira coisa que eu tenho a dizer, assim, eu estava pensando esses dias, né? Puxa vida, qual o trabalho aí que eu recomendaria aqui para o pessoal que vai fazer o próximo TCC, e o teu já é um candidato fortíssimo aí, Patrícia, para tipo assim, os teus colegas tomarem como exemplo de trabalho bem feito, assim, e partir assim como um início, assim, de trabalho, né? Então, e assim, eu estava até, já ia mandar, não sei se eu mandei ou ia mandar uma mensagem para o Roseli, né? Eu estava preocupado com o tempo, mas, puxa, cadê a aplicação, né? Aí eu até ia propor para o Roseli, olha, se ela terminar ali, bota ela para terminar no tempo, que eu vou perguntar sobre a aplicação e resolver o problema. Isso que eu ia até propor aí para o Roseli. Eu estava na mesma angústia, Antônio. Não, a gente fica preocupado, a gente quer que o aluno apresente o melhor. Esse que é o nosso objetivo aqui. Legal. Mas entraram outras pessoas depois, mas só para concluir o que você estava falando, ela apresentou dentro do horário, na verdade, 1 minuto. Não, sim. 1 minuto antes, eu contei também. Quando você falou, eu contei também. Posso fazer só uma observação também, professor, sobre esse negócio do tempo? Quando ele for mesmo, né, para produção, a gente vai colocar esse tempo de verificação um tempo um pouco maior, né, de 15 minutos para fazer essa verificação. Mas para a demonstração aqui, seria mais interessante colocar um tempo menor para poder demonstrar direitinho. Eu ouvi aqui, você colocou no trabalho que ia colocar um tempo de 15 minutos, aí você citou na apresentação 6 segundos, até respondeu uma pergunta minha, inclusive. E também quero agradecer, assim como o professor Roseli, né, a dona Elma, a sua mãe tem outro nome, né, que ele falou? Elma. Dona Elma. O seu pai Elma também. Sampaio, assim. E o nome do teu pai, Patrícia? Raimundo Aragão. O Raimundo Aragão. Inclusive, eu lembro que no TCC1 foi um dos elogios que eu fiz, assim, porque é fundamental o apoio da família aí para o TCC. É um trabalho absurdo que se faz. Olha os dois aí, ó. Uma boa noite para vocês aí. Agradecemos aí a presença de vocês também. E agradeço. Oi? Sensacional. E também agradeço aí a presença dos colegas que estão participando aqui da banca da Patrícia. Bom, aí eu gosto muito de um personagem da escolinha do professor Raimundo chamado Sandoval Quaresma, que ele responde tudo lá, tudo certinho, aí chega no final, tem a pergunta para pegar o 10 lá. Então, o meu objetivo aqui é assim, para te pegar o 10 aqui, as dicas para te pegar o 10, é só isso. é só isso aqui. Aí eu vou entrar assim, mais bem na parte técnica, tá? Eu peço até desculpas aí aos pais da Patrícia, assim, por entrar tanto na parte técnica, mas assim, para ela usar a ideia para o trabalho aqui. Uma dica aqui, eu vou começar primeiro com o teu diagrama de atividades. Tem uma atividade chamada aguarda a próxima verificação. Aí você coloca, se você quiser pode botar aí na apresentação, porque você pôs aí. Aí fica mais fácil todo mundo ver.
Só um minutinho. Opa, se tu puderes fazer o zoom aí lá no aguarda a próxima verificação. Acho que se tu apertar o control, o mouse e o rolo do mouse em cima dessa parte aí, ele resolve. Não, mas assim, não, tudo bem, não tem problema não. Você pode botar aí, é esse último quadrinho à esquerda Eu acho que embaixo. Ctrl mais. Bota para apresentar. Ctrl mais aí. Ah, tem um mais ali em cima, ó. Ah, tá ali. Mas é para Tá, aumentar, aí tá né? aí, ó. Aguardar a próxima verificação. Sugestão aqui, coloca uma volta aí para verificar a quantidade de comentários. Por quê? Porque você está colocando aguarda a próxima verificação e acaba o teu programa. Se tu botar uma volta aí, ele vai fazer de novo, dentro do tempo aí que você colocou. E é o que você faz, inclusive. Você colocou até que põe um tempo lá. Isso aqui, né? Mas assim, você concorda? Você concorda com isso? Sim, com certeza. É verdade. Que aí aí fecha aqui o teu sistema aqui. Deixa eu ver aqui outra coisa. O teu sistema, ele tem na verdade, dois inícios aqui. Tem um segundo início que está faltando também, que é, depois que você registra, o que acontece? No verifica a quantidade de comentários, ele fica fazendo isso constantemente. Possivelmente você tem uma operação lá dentro do teu sistema que ela fica rodando aí por vários momentos, né? Então, talvez aí ele seja um início. Mas, por outro lado, também, quando você faz esse retorno, quando você está aguardando a próxima verificação, o sistema já faz aí a identificação do tempo, né, no aguarda a próxima verificação e chama. Então, assim, o que dá a entender aí? Vamos supor que o teu sistema caiu lá no site. Você entendeu? Aí, obviamente, que lá no banco de dados vai estar registrado os comentários, né? Já vai estar tudo registrado. Então, ele não começa de novo lá no acesso a site de acesso público. Então, assim, uma recomendação. Tudo que eu vou colocar são recomendações, tá? Do teu trabalho. Então, além dessa volta, você coloca um início no verificar a quantidade de comentários. Você entendeu? Porque se o sistema cair, ele começa a daí de novo. Aí está resolvido aqui essa parte. Aí, bom, registra a quantidade, verifica a quantidade, salva informações. Eu não sei se o registra a quantidade de comentários, ele já salva no banco de dados ou realmente passa aqui para verificar a quantidade. Aí é uma dúvida que eu tenho. Você pode responder aí? Quando ele registra, ele passa direto para verificar a quantidade de comentários e só salva os comentários ou Né? já registra? Esse primeiro registro aqui seria essa primeira verificação quando ele vai cadastrar, né? Então, certo. Quando ele cadastrar, ele pega essa quantidade de comentários. E aí, essa verificação seria depois ficar sempre comparando com a quantidade que tem no banco de dados e para verificar mesmo se mudou, né? Aí ele fica pegando do site e comparando com o banco de dados todo o tempo. Tá, quando ele registra a primeira vez, ele já verifica? Mas é um web scraping diferente, professor. Não é o mesmo que está aqui para ficar verificando constantemente. Esse aqui ele é feito na parte de
quando ele vai cadastrar, né, o site, e esse aqui já é uma parte que ele pega a lista de sites cadastrados e vai verificando a cada 6 segundos no momento, né? Tá, vamos colocar minha dúvida aqui para ser mais direto. O registro da quantidade de comentários, ele grava direto no banco de dados ou ele primeiro verifica a quantidade antes para gravar no banco de dados? Ele primeiro, esse registro salva no banco de dados também. Então, você tem que colocar uma linha dele para o banco de dados. Aí. Certo. Bom, deixa eu ver. O registrar nome da matéria faz a mesma coisa, registrar o URL faz a mesma coisa, guarda tudo no banco de dados, não? Sim, Então, mas você tem... de uma única vez, né, quando faz a consulta, um único cadastro salva essas informações no banco de dados. Ah, entendi. Bom, aí você pode colocar aqui uma atividade, tipo, quase que uma atividade dentro da outra, hein? Em que ele faz essa operação aqui dentro do sistema. Bom, a ideia aqui seria uma sugestão para que você, como ele registra no banco de dados, você colocar aqui para o banco de dados uma linha aqui. É só uma sugestão aqui, tá bom? Apesar de ele fazer isso tudo de uma vez, né, tem que... quando você coloca registra, ele guarda banco de dados, guarda banco de dados, guarda banco de dados. É mais ou menos essa ideia. Mas eu não sei se lá dentro do Scrap você está fazendo isso. Diagrama de classe está ótimo aqui, né? O usuário ele faz a notificação aqui no site, tem uma notificação aí que está acontecendo aqui. Aqui você colocou, em termos de análise, né, no diagrama de sequência. Você botou usuário, sistema e site. Isso aqui é muito análise, tá? Como você já está no projeto, eu te sugiro fazer um segundo diagrama de sequência baseado naquela tua arquitetura. Coloca lá a arquitetura, só para te entender a ideia. Essa primeira aqui, né? Não, a outra. Essa aqui? Pelo que eu vi, assim, e pelo que eu conheço de Python, até o ponto que eu conheço, né? Não é muito, vou confessar aqui, você colocou ou os arquivos ou as pastas aí que o Python já utiliza no framework, principalmente do Django, né, nesse caso aqui. O que acontece? Se tu colocar um diagrama de sequência logo em seguida a ele, fazendo o seguinte, quando o usuário ele faz o acesso no sistema, qual é a classe que ele faz esse acesso? Porque aqui, professor, vão ser criados vários componentes. Então, a tela principal vai ser um componente, o card vai ser outro componente, e eu coloquei só representando, né? Que cada componente ele vai ter aqui esse componente.ts, o HTML e o CSS. Então, ele começa por aqui, pelo componente, no front-end. Tá, agora, esse que você está usando aqui, no caso que você está usando aí, você não chegou a criar nenhuma classe específica do teu modelo de negócio? Porque essas classes parecem padrão. Professor, porque tem algumas classes que elas são criadas automaticamente, e aí eu fui representando, né, aqui o componente, mas cada componente mesmo ele vai trazer esses 3 arquivos aqui. Cada componente, tá? Isso. Tá. O que eu queria que tu fizesse seria o seguinte, uma sugestão, né? Quando tu tem o diagrama de sequência mais ou menos assim, ó, tu tem o usuário, ele acessou o sitter. Aí o que vai acontecer? Ele vai acessar uma primeira classe aí no caso, acho que do front-end, nesse caso aqui.
que ele vai prover para o aluno, para o usuário, aquela tela lá que é a tela de login, ou então você não fez, né? Mas aquela tela lá que a pessoa registra o site em si, certo? Então tem um request lá que o usuário faz. Quando ele faz esse request para alguma classe. Aí esse diagrama de sequência ele tem que representar o usuário acessou primeiro essa classe aqui, ele devolveu a página. Aí o usuário informou o link dos comentários que ele fez. Aí ele devolve para uma outra classe lá, aí ele vai e registra. Não precisa ser tão detalhado, tá? Assim, o que eu estou colocando até é alto nível, mas você não precisa detalhar isso daí. Então, ele é um segundo diagrama de sequência, que ele é de projeto. Ele vem logo depois da tua arquitetura. Isso vai tornar o teu sistema muito mais fácil de entender. Entendeu? Essa que seria a ideia. Aí, quando ele devolve objetos, aí ele vai devolver objetos que você está lá no modelo, no diagrama de modelo que você fez, que é aquele diagrama de classes do teu sistema que eu acabei de dizer que estava tranquilo. Ele é um diagrama de modelo. Então, ele vai devolver aqueles objetos daquelas classes lá durante essas operações. Então, esse diagrama de sequência, ele vai ajudar muito a entender o teu sistema. Certo? Mas, assim, você só precisa colocar o necessário, não coloca todos os detalhes, porque são muitos arquivos, muitos componentes aí que você está usando. Se você for botar tudo isso, não vai resolver. Tá bom? Você escolhe aqueles que são o principal. Por exemplo, um deles é o usuário acessando lá o site, ele devolvendo e o usuário registrando. A outra é como que o sistema faz a busca lá, usando o web scraping. Aí, como é que ele começa a busca lá? Então, nesse caso, vai ser o próprio sistema, aí ele vai fazer a busca lá e ele vai acessar uma classe lá. Vai ter uma espécie de cron tab ou algum objeto. Cron tab, que eu digo, é um objeto que ele inicializa a contagem lá do tempo, né? E essa contagem do tempo, quando ele der os 15 minutos, ele vai acessar o site. Aí é nesse momento que começa esse diagrama de sequência. Aí quais são os principais aí que são acessados aí e o que ele devolve lá, ou guarda no banco de dados para você. Então é bem simples, tá, Patrícia? Certo. Não... Uma pergunta, professor. Então, os atores, que seriam esses daqui, eles seriam os arquivos? É isso? Vai lá no teu diagrama de caso de uso. Os atores são o usuário, o primeiro deles, e realmente vai ter um usuário dentro do sistema Citer que vai fazer esse trabalho aí. Na verdade, não seria ele o sistema Citer seria o ator que começaria, né? Aí vai lá, por exemplo, ele localiza a seção de comentários, calcula a quantidade de comentários, notifica o usuário. Essa operação aí do sistema Citer, localiza a seção de comentários e calcula a quantidade de comentários, é o que tem que estar lá no caso de uso como início. Desculpa, caso de uso não, diagrama de sequência. Assim, o diagrama de sequência, ele começa sempre com o ator, e o ator ou ele é um sistema ou é um usuário. Ele sempre começa com um ator. Aí esse ator vai chamar uma classe. A primeira classe que ele chamar é a que você vai colocar lá. Tudo bem? Tá. Aí ela vai fazer uma operação e retornar um resultado. No caso aí do web scraping, o que você vai fazer? Ele vai iniciar e você vai colocar mais ou menos as informações até ele gravar algum dado no banco de dados. Mais ou menos isso. Mas não, então, assim, o sistema Citer inicia lá a busca, né? A localização na seção de comentários. Aí ele vai e encontra lá os comentários, são objetos aí, no caso desses comentários aí, né? Aí ele vai passar para o banco de dados e vai ou para um sistema que faz o cálculo, né? Aí depois ele registra no banco de dados. Essa que é a ideia.
É bem simples assim, tá, Patrícia? Não precisa ser tão muito além disso daí, não. Certo? E também um diagrama de classes, um segundo diagrama de classes, com essas classes principais aí que estão sendo acessadas pelo usuário, pelo sistema, e essa que grava aí, a que calcula essas quantidades e salva lá no banco de dados. Entendeu? As principais classes que fazem essas operações. Não precisa detalhar o restante do framework, porque o framework faz o resto todinho aí. Você entendeu? É praticamente para a gente entender o quê? Onde foi que você escreveu o seu algoritmo? Essa que é a pergunta aqui. O resto o sistema faz, não se preocupa. É só onde você escreveu o seu algoritmo. E um bom passo para começar é em cima desse diagrama de caso de uso, olhando ele lá dentro da tua arquitetura. Entendeu? Então, são 2 diagramas de sequência e um diagrama de classes. E essas mesmas classes que você vai colocar no diagrama de sequência vão estar lá no diagrama de classe. Aí tá. Então, são 3 diagramas a mais aí que você vai colocar para ficar bem show de bola aqui. Logo após a arquitetura, basta você fazer isso que ele vai representar bem aí o teu sistema. Até porque, assim, a arquitetura que você colocou aqui, ela está muito próxima do framework, com algumas informações aqui do teu sistema, tipo notificar o usuário, site aqui do Migrations, né? E, por exemplo, aqui tem uma pasta models aqui na aplicação Citter, né? Aqui no back-end. Não tem aqui exatamente. Ele não mostra aqui nesse documento quais são as classes que estão aqui dentro, ou coisa parecida. Por isso que é importante você ter isso daí. Deixa eu ver aqui rapidinho, só do outro lado, tu tem o site, né, a API de serviço, aqui no service, ó, é o service que geralmente você põe aí os teus algoritmos. Quais são as classes que estão dentro desse service? Aí você põe dentro desse diagrama de classe. Não precisa botar tudo, só coloca as principais. Essa que é a ideia aqui. Bom, deixa eu ver o que mais eu tinha colocado aqui. Eu tinha visto... Explicou aí a ideia do web scraping. Teve conclusões, faltou isso. Tinha mais uma coisa que eu tinha visto aqui do sistema. Rapidinho. Você fez o mockup aqui, né? Sim, só uma outra sugestão. Você coloca o teu diagrama de atividades e todo o capítulo referente a ele antes do caso de uso. É mais fácil entender. Tá bom. E a outra coisa também, quando você explicar os diagramas as descrições de caso de uso, como você colocou aqui, você cita as figuras. Se você for colocar aqui, por exemplo, deixa eu só ver uma aqui que eu tinha colocado. Acessar a seção de cadastrar novo link. Aqui no C002, selecionar site, né? O sistema irá apresentar um card para inserir um link. Você não precisa colocar um card, basta botar uma figura, basta dizer a figura que você usou lá no teu, lá no teu usuário frames, lá, ou nas tuas telas, nas figuras de tela. Cita diretamente aqui qual é a tela. E ela bate lá com aquele diagrama de tela, fica essa ligação bem clara aqui, né? Aí fica show de bola. Aí deixa eu ver o que mais, assim, tudo mais a sugestão aqui do que eu estou colocando aqui. Então, o segundo diagrama de classe, 2 diagramas de sequência, e essa ligação aí das telas com o sistema, né? Uma sugestão, talvez, de trabalho futuro, é você usar plugins. Porque lá, eu lembro que você citou lá no início, né, eu lembro no TCC1,
Você citou lá que o site que for acessar, ele pode ter um íconezinho que o usuário clica, né? Tipo do Facebook, lá para o que o usuário clica e coloca. Você pode botar também como uma ideia de plugin, né? Aí dentro. Que os navegadores hoje aceitam plugins também. Aí também é uma forma de facilitar aí o teu trabalho. Diga. Porque não seria esse plugin Citer que coloquei como trabalho futuro de... Sim. Esse, né? Aqui, né? Eu procurei aqui, eu não encontrei aqui, então eu olhei rápido demais aqui e não percebi. Lá no teu trabalhos futuros. Uhum. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, que você bota o último capítulo como módulos do projeto. Tá aqui, resultados obtidos, já tinha visto aqui também. E as conclusões. E trabalho futuro. Tá aqui, você citou. Eu pensei que não tivesse citado aqui. Passei batido aqui. Legal. Então, são essas as sugestões aí. Excelente trabalho aí que você fez. Coloca essas opções aí que eu estou sugerindo aí e vou melhorar ainda mais o teu trabalho, vai ficar mais claro ainda assim, o que você fez, né? Só para você entender a diferença do que eu estou colocando do que está na tua arquitetura, que é o principal documento que você tem, artefato que você tem, a arquitetura ela é muito voltada para o plugin, só que lá não deixa claro o teu trabalho. É por isso que eu estou sugerindo isso daí. Então, você colocando esses diagramas aí, fica bem claro o trabalho que você fez, aí você vai poder dizer, olha, do plugin eu fiz esses aqui, essas classes aqui, e eu fiz também no diagrama, né, no diagrama de sequência, vai dizer essas classes se comunicam de tal forma aqui. Aí tá resolvido aí fecha o teu trabalho com chave de ouro aí, com a não Sandoval Quaresma, né? Que Sandoval Quaresma nunca pega o 10, mas você vai pegar. Essa que é a ideia aí. É isso. Obrigado, Patrícia. Obrigado aí, professor Roseli, pelo convite. Obrigado, professor. É isso que eu tenho para dizer. Obrigado, professor Antônio, professor Guilherme. Agora a banca vai se reunir, Patrícia, para compor a média final. Aí eu queria pedir para todos os convidados que estão aqui presentes que entrem daqui a pouquinho. Eu vou colocar, a Patrícia vai avisar seus familiares e eu vou avisar meus alunos para entrarem daqui a pouquinho e assistirem o final da apresentação. Então, eu peço que vocês se retirem, tá? Inclusive a Patrícia. Até mais. Daqui a pouquinho. Pai, eu gostei muito. Deixa eu ver aqui, pessoal. E, Rocelino, tem gente na sala aí ainda. Tem o Thalisson, tem o Leanderson, tem O Arley. A Maria e o Harley. Você pode derrubá-los se quiser. Sim. Já estão saindo já. Falta o Arley e a Ana Maria. Para saírem da sala para a gente iniciar aqui a avaliação. Pronto. Opa. Eu mandei para o WhatsApp de vocês o formulário, tá? Eu vi aqui, tu mandaste em PDF, não foi? Tu quer em Word? Olha, melhor, Roseli. Tá. Aqui eu vou já mandar. Agora, cara, eu não sei se eu confundi, Roseli. Vou te ser sincero, eu peguei o trabalho dela do TCC1 e avaliei todinho. Ah, meu Deus do céu. O Antônio Júnior já transformei para PDF, que eu tinha o do primeiro, que eu já tinha transformado, e transformei esse aí também. Só Ctrl+C, Ctrl+V, já tá legal.
Ah, o do primeiro já resolve? Diferente, professor Mas João diferente, que eu tava Guilherme. pensando aí. Diferente, eu fui tirando os conteúdos, fui botando. Não te preocupa não, que eu tive esse cuidado. Tá perfeito. Ah, tá. Não, no meu caso, eu vou pegar aqui do... Tem Eu te aqui. mandei aí, Antônio, já. Word. Não, você me mandou, Guilherme. Tá tranquilo aqui. Beleza, então. Pois é, cara. Aí eu fui procurar, eu só encontrei o TCC1 dela. Aí eu fui comparar com os comentários que eu fiz antes. Aí, quando ela falou no meio da apresentação que ela... Umas coisas... Peraí, isso não tá batendo não com o que eu vi. Entendi agora. Cara, aí eu não sei aonde que eu encontrei o documento. Aí eu... Puxa vida. É como eu já conhecia, né? Tudo que eu tinha colocado. Opa, ela fez isso, ela fez isso, ela fez isso, ela fez isso. Ela seguiu direitinho as sugestões, cara. Isso que eu gostei pra caramba. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minha avaliação vai ser bem simplesinha. A apresentação dela, nota máxima. E... Perfeito, olha, cara, e eu tava aqui agoniado, olha, como vai terminar? Vai foi na hora. E só na parte do projeto aí que eu diria aí para dar um 9,5 aí, um meio ponto aí, só para... 1, 2, 3, 4. Ou até 10 também, cara. Eu quero considerar um 10 para ela aí, porque... Três, 4. Dois, 3, 4. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, agora eu lembrei. Ela não pôs o cronograma. Aí tu lembra ela aí. Rapaz, eu nunca coloco no TCC2. Ah, entendi. Não, é que assim, eu gosto que coloque o cronograma porque mostra o que ele fez. O que ele fez. Mas eu nunca coloco, eu já vi essa observação, mas a gente nunca coloca não, no TCC2 não. Eu boto no TCC1 para mostrar como é que ela vai fazer o TCC2, né? Uhum. Tony Júnior, quanto foi que deu a tua nota, Tony Júnior? A minha deu 9,6. A minha 9,5 mais o... Cadê a última aqui? Eu preciso que me mandem assim, ó. Eu preciso do trabalho escrito, trabalho oral e implementação, separado. Tá, vamos lá. O meu dá 4 aí para apresentação oral. Naquele PDF que tu mandou. Sim, mas aí tem essas partes aí que a gente tem que somar. Tu vai dar aí para implementação nota máxima, Roseli. Tá. 10. Apresentação nota máxima. É 4, né? E o trabalho escrito só tira meio ponto. 5,5. Bom, o meu é tudo nota máxima. Vamos lá, membro 2, membro 1, vamos lá, Roseli. A implementação também você coloca a nota máxima. Tá. A apresentação oral foi nota máxima também. Tá. E o trabalho escrito, eu também não tirei, vou botar nota máxima também. Sim. Isso. Eu vou pedir para a turma entrar. Peraí. Eu tenho que terminar aquele
Só muda uma coisa aqui, Roseli, que agora que eu percebi. Tá, fala. Implementação do TCC está escrito avaliação da elaboração do projeto na perspectiva da conformidade. Estranho, projeto está em implementação, é? Não, as entregas estão certas. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, só para arrumar aqui a coisa. Eu estou mudando aqui também com base no que eu passei para ti, Roseli. Sim, tá. Procedimentos adequados. Tá, vamos lá. Acho que eu já cheguei aqui no meu ponto. Só continuar aqui. Pronto, Roseli, vai dar no mesmo aqui, eu já arrumei. Tá bom. Posso chamar, Luna? Roseli, peraí, deixa eu passar para ti aí a minha avaliação. Não, pode passar, isso aí não impede, não. Eu vou tirar Ah, isso. pode chamar, pode chamar. Ok. Patrícia, tu deixa naquela página principal do slide, só para a gente tirar um registro, tá? Um print screen aqui. Seus pais vão entrar? Tá. Olá, dona Elma. Espera mais um pouquinho, ver se vai entrar mais pessoas. Podemos iniciar, Patrícia? Ah, tem gente entrando ainda aí, ó.
Podemos iniciar, Patrícia? Ou quer que Por mim, espere tudo mais bem. um pouco? Por mim, tudo bem, professor. Então tá. Então, depois de reunida, vamos dar reinício à avaliação de TCC2 da aluna Patrícia Cristina. Depois da reunião da banca, a banca deliberou o seguinte resultado. A aluna Patrícia foi considerada aprovada em TCC2. Meus parabéns. E a melhor parte, eu acho que vem agora. Você foi aprovada com a média final 9,9. Obrigada. Parabéns. Eu acho que foi o meu primeiro aluno que chegou a essa nota. Isso demonstra a sua dedicação, a sua insistência e ter um bom ouvido, porque às vezes o aluno, depois de algumas orientações, ele não consegue materializar o que é discutido. E uma das características que você tem como profissional é materializar aquilo que é discutido, que é definido, a partir do momento que as coisas começam a ficar mais claras. E você enxergava essas clarezas, projetava, fazia o modelo, fazia o full. Como é que é, Guilherme? Repete aí, repete. Fazia o papel do profissional completo, né, Guilherme? Ah, tá. É Web Full Stack. Web Full Stack. Exatamente. Então, Patrícia, você está de parabéns. Demonstrou essa capacidade de desenvolver do início, meio e fim seu trabalho. E essa nota reflete esse tipo de comportamento que todo professor deseja do seu aluno. O aluno que tenha comprometimento, que tenha dedicação e que seja organizado. Tá? Então, vale ressaltar aqui, Antônio, que eu falei para ela não colocar o cronograma, mas nós tínhamos um cronograma de orientações e a Patrícia era nota 10 nesse quesito. E, Roseli, me permita uma parte. Pode É ficar à esse vontade. tipo de trabalho que nós professores, entendemos que nós cumprimos nossa obrigação. Parabéns. Exatamente. Eu acho que tanto o professor como a instituição fica muito feliz quando esses recursos públicos estão muito bem investidos e a sociedade tem esse retorno. Exatamente. Então, esse retorno, a gente está entregando uma profissional para o mercado de trabalho completa, e isso ficou demonstrado no seu trabalho e na sua média final. Então, meus parabéns a seus pais que estão aí. E quem quiser abrir a sua câmera, a gente vai fazer o registro final dessa defesa. Então, seu pai também. Nós estamos aí. Você com cara de choro. Parabéns ao Raimundo, a Elma. Com certeza isso aí tem contribuições dos senhores. Todo mundo pode sorrir para a câmera, que lá vai o print screen. Só um minuto. Pronto, deixa eu revelar aqui no meu editor de imagem, logo para ver se está tudo certinho. Tá perfeito, tá todo mundo lindo, tá? Meus parabéns. Parabéns aos pais e parabéns a todos. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, professor Roseli. Sem a sua orientação, eu não ia ter conseguido. Muito obrigada mesmo. Sim. Querem falar alguma coisa, dona Elma? Bem, eu gostaria de agradecer
a todos os que prestigiaram esse momento dessa defesa de trabalho de conclusão de curso, professor João Guilherme, professor Antônio Ferreira, pelas sugestões, né? E assim, de maneira bem especial, professor Roseli, ao senhor, porque foi um orientador de excelência, não é? É como ela disse, ela se debruçou para realizar esse trabalho, se empenhou, né? Se dedicou muito, nós somos suspeitos para falar, mas nós observamos que ela está buscando fazer jus ao trabalho, às orientações, às aprendizagens que ela recebeu aí de vocês, do curso, né, de TADES que ela faz, tá bom? E fazemos votos aí que todos vocês continuem como esses bons profissionais exemplares que são, e muito obrigada por tudo. Também estou muito emocionada, eu e Aragão, né, por esse momento. Muito obrigada, professores. Muito obrigada a todos e todas. Obrigado aí, valeu. Obrigado pelas palavras. Pode falar, João Guilherme. Não, só agradecer também, obrigado pelas palavras, aos pais. Obrigado, professor Roseli, pela oportunidade de compor a banca. Obrigado, colega Antônio Júnior, também, por compartilharmos essa banca junto ao professor Roseli. Assim como nós acompanhamos o TCC1 da Patrícia Aragão, nós finalizamos o TCC2 hoje e com louvor. Parabéns, Patrícia. Parabéns aos pais. Muito obrigada mesmo. Tá bom, meu.